Olá, pessoal, boa tarde. Bom dia ainda, né? A gente tá começando a live bem no horário do almoço. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente vai fazer uma live hoje um pouco diferente, dos temas novos aqui no CJ. Quem acompanha a gente vai chegando aí, pessoal. A gente hoje vai falar de direito penal, olha só. O CJ começou, né? Todo quem conhece aí um pouquinho da história da CJ sabe que a gente começou no previdenciário como área principal ali, com os cálculos previdenciários. A Gabriela, tem mais gente aqui que está chegando, a Sheila. A gente começou na área previdenciária, né? E daí foi expandindo para outras áreas. Então hoje a gente tem cálculos da área civil, da área trabalhista, enfim, da área tributária e da área penal. Então hoje a gente vai contar um pouco para vocês, assim, tirar algumas dúvidas de quem já usa o cálculo penal, cálculo de dosimetria da pena. E daí a gente tem uma convidada super especial, alguém que faz parte do nosso time aqui no Cálculo Jurídico, que já deu aula na universidade de matéria de direito penal, que é a Bárbara. Então a Bárbara daqui a pouquinho está entrando com a gente também e a gente vai poder bater um papo com ela sobre como falar um pouco dessa relevância da dosimetria da pena, né, de como a gente entende esse cálculo, por que ele é tão relevante e como que a gente adaptou, como que é esse cálculo dentro do cálculo jurídico. Então, se você é da área penal, tem vontade de usar esse cálculo, já usou, acompanha essa live. Acho que vai ser bem interessante para tirar as dúvidas que possam ter e também matar algumas curiosidades sobre esse tema. Então, a gente vai poder aproveitar aí essa uma hora, entre 50 minutos e uma hora que a gente vai conversar com a Bárbara. Tá bom? Deixa eu só ver se ela já chegou aqui. Mas enquanto isso, vão entrando. Deixa eu convidar ela aqui para participar. Talvez ela já esteja com a gente na live. E eu vou... Bárbara Carvalho aqui. Vamos lá, já convidei ela para participar. Acho que logo, logo ela aceita e a gente começa. Então, para quem está assistindo essa live pela primeira vez, olha, a Bárbara já entrou aí com a gente. Mas eu vou deixar... Oi, Bárbara! Oi, pessoal. Tudo bom? Seja bem-vinda. Posicionar aqui melhor. Enquanto ela vai ajustando ali a câmera, eu vou deixar o nosso convite, né? Essa é uma live que acontece semanalmente nesse horário. Então, quem está vindo pela primeira vez assistir hoje, participar com a gente, é um momento de troca, da gente comentando sobre temas do direito, temas de grande relevância, e alguns deles, né, tem alguma semelhança ali, tem alguma conexão com temas que a gente já trabalha no cálculo jurídico, tem cálculo dessas áreas, ou um curso, enfim. Então, a gente vai aproximando a prática e a teoria também nessas lives. As lives acontecem toda semana, então, às terças-feiras, às 11h57, a gente começa. E daí a gente fica ali, como eu comentei com vocês, nesse horário do almoço compartilhado. Então, é um momento de um almoço de estudos, um almoço de troca, que a gente faz aqui pelo Instagram. Se você ainda não acompanhou, não está chegando agora, ou quer compartilhar com algum colega que não vai poder assistir, saiba que vai estar aqui no IGTV e também no YouTube as lives gravadas. Então, se você perdeu alguma, se você quer rever, dá para assistir no YouTube ou aqui no IG. Bom, dito isso, deixa eu receber a Bárbara com mais calma. Bárbara, obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar dessa live. É um prazer estar contigo aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixinho para mim, pessoal. Vocês vão dando um joinha se tiver bom para vocês o áudio, comentem se tiver baixo também, mas pode ser só porque... Aqui. Ver se melhorou um pouco. Eu acho que tá ok. Mandem um joinha se tiver ok para vocês também, pessoal, só para a gente confirmar. Então, eu estava comentando, que a gente tem a felicidade de trabalhar contigo aqui no Cálculo Jurídico, mas que outras pessoas também já tiveram a felicidade de ter aula com você na universidade. Ó, só tá mandando ali um joinha, disse que melhorou, que legal, boa. Melhorou? Tá, falando um pouquinho mais alto. Mas sim, é um prazer também estar aqui, poder participar dessa live. São tantos conteúdos legais, né? O penal não podia faltar aqui no CJ. E sim, de fato, é muito bom ter. Eu já vi alguns alunos que entraram também para participar da live. É um tema que é super interessante. Então, já estou vendo o pessoal que está entrando aí para participar com a gente e aprender um pouquinho mais sobre o penal juntos, né?
Com certeza, com certeza. Dizem que na faculdade penal tem gente que ama, né? Assim, divide opiniões, assim. Tem uma galera que se apaixona e depois já abraça a matéria e vai seguindo aí por toda a vida profissional. E também tem gente que descobre depois, né, Bárbara, que acaba gostando, assim, e que depois vai aprofundando. Acho que talvez essas pessoas também estejam aqui com a gente, que fazem outras áreas e têm vontade de retomar esses conhecimentos e aplicar no dia a dia. Eu brinco que o penal, assim, ele já tem os interessados na área, né, as pessoas que são propriamente do direito, mas o que mais tem são os curiosos que amam também de paixão pela curiosidade, porque hoje em dia que a gente tem de conteúdo, enfim, Netflix, outras plataformas que a gente tem com vários casos, coisas que a gente escuta no dia a dia, a mídia tem falado muito sobre as coisas penais, sobre os casos, descrito algumas situações, né, sobre crimes, então é um tema que puxa muita gente aí, não só pela parte conceitual, para saber sobre a matéria, mas também tem muita gente que gosta de acompanhar, saber mais de pertinho como que funciona. A gente fica acompanhando os julgamentos, né? Tem muita gente que gosta, tem gente que vai por curiosidade para tribunais de júri para assistir. Então aí a gente está tendo agora uma oportunidade ao vivo de participar um pouco sobre esse tema que é o penal. E que eu acho que tem mais tendência a ter pessoas gostando, né? Vou puxar a sardinha pro lado penal, do que pessoas não gostando. É verdade. Então, se você gosta de direito penal, a gente sabe que essa é uma das primeiras lives que a gente está fazendo sobre o tema, mas a gente vai fazer mais. Você já pode se inscrever aqui, seguir a gente, né, aqui no Instagram, depois se inscrever lá no Facebook ou no YouTube, né? E também seguir no Facebook, porque os conteúdos acabam indo para todas as redes, né? Bom, então acho que hoje a gente vai falar um pouco de dosimetria, um pouquinho de pena, um pouco dessa pequena parte, né? A gente sabe que a área penal é super vasta e tem vários detalhes, exceções enfim, condições especiais para a gente analisar. Hoje a gente vai falar mais da parte geral, né? Assim, a parte mais das regras mais estabelecidas, sem entrar muito em detalhes, assim, em relação a exceções. Mas se tiver quem estiver assistindo tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, pode deixar também, que a gente depois responde por direct ou responde por e-mail, tá bom? Bárbara, eu vou deixar contigo então para você comentar um pouquinho. Acho que a gente falei do que é da pena, né? Acho que começar explicando o que é pena talvez seja um bom caminho. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Bom, pessoal, então, boa tarde, aliás, bom dia ainda a todos, né, que estão aí chegando, assistindo a live. Novamente, queria agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre dosimetria da pena, como a Michelle já comentou aí no início, que é um tema muito importante para o direito penal. Claro que tem lá suas complexidades, mas a gente vai tratar hoje desses pontos principais, que eu acho que vão dar muita tranquilidade para quem tem interesse no assunto, quer entender um pouquinho mais, e quer se aventurar aí no penal, é uma boa oportunidade para já começar, até porque aqui a gente vai passar por alguns pontos, como a Michelle já falou, e no CJ também já temos vários conteúdos, várias coisas muito ricas ali para vocês verem no blog, para poderem aproveitar, entender um pouco mais sobre o tema e se deleitar com o direito penal, porque eu tenho certeza que no final vocês vão sair super curiosos e a fim de fazer um cálculo ali no cálculo jurídico da simetria da pena, de tanto que vocês vão gostar. Bom, então, começando por um ponto que é muito essencial, eu sempre brincava com os meus alunos, assim, que a gente precisa sempre saber o básico para a gente conseguir evoluir. Então, por exemplo, conceitos, princípios, todos eles vão ajudar muito para que você tenha domínio sobre a dosimetria da pena. Pode parecer que não, porque a dosimetria da pena ela já está ali mais na fase de execução, né? Quando já tem a sentença penal condenatória, que já vai estar aplicando ali uma pena pós toda a análise do caso concreto. Mas é sim muito necessário, eu vou mostrar isso para vocês hoje. Então, afinal, o que é a pena, né? Vamos começar pelo básico do básico. O contexto que a gente precisa ter, que é muito importante, é justamente situar o contexto penal. Então, por exemplo, nós que já somos do direito, a gente já entende um pouquinho que existem as esferas judiciais, que existem várias distinções em relação às várias áreas do direito. Então, por exemplo, é importante a gente saber que existe um direcionamento tributário, um direcionamento sobre entendimento civil, e assim também é importante para o penal. No direito penal, o que a gente precisa lembrar, uma coisa muito importante, é a sua origem, né? Basicamente, eu não vou estar lá no direito romano para explicar isso para você, sem aula teórica aqui aprofundada, mas para a gente lembrar que o objetivo do direito penal é justamente exercer um controle social formal através do Estado. Então, o que isso significa?
quando a gente está falando sobre a pena, sobre o direito penal em si, a gente está falando também sobre uma esfera do direito, né, que é a esfera penal, que visa tutelar os bens jurídicos. Ou seja, a gente está vivendo, né, sobre uma normalidade, por assim dizer, socialmente falando, com o controle social, tentando manter essa estabilidade. E aí vem alguma coisa e rompe com essa estabilidade que a gente fala que é o nosso convívio. Então, existem várias esferas para tratar esse tipo de anormalidade ou tipo de lesão ao bem jurídico, mas o direito penal ele vem como a última ratio, que ele é conhecido como essa última esfera que a gente vai recorrer para solucionar e retomar esse controle da normalidade, né? E o Estado ele vai aplicar o direito penal com essa intenção. Então, basicamente, quando existe um bem jurídico que foi lesionado ou que está sendo ameaçado de lesão, a gente vai ter esse controle social, né, formalmente exercido pelo Estado através da pena. Então, vou simplificar isso agora. Basicamente, funciona assim. O que seria um bem jurídico? Bem jurídico pode ser tudo que é mais precioso para a gente. Então, por exemplo, a vida, a saúde, a integridade física, esses são exemplos de bens jurídicos super valiosos e, assim, não preciso nem justificar por que eles são valiosos, porque por si só a gente já consegue imaginar o valor desses bens jurídicos. Bom, então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala que existe essa tutela do direito penal, então é o seguinte, o exemplo do homicídio, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Então, a gente está vendo ali que esse bem jurídico vida, ele foi lesionado, né? Ou ameaçado de lesão, no caso de tentativa. Então, o direito penal está ali tutelando. Então, quando alguém pratica esse ato típico, ilícito e culpável, né? Pratica o crime, ele vai ter uma resposta formal, né? Social, formalmente exercida pelo Estado, que é a pena. Então, a pena é uma medida imposta, uma sanção imposta pelo Estado em resposta a essa prática, essa conduta típica ilícita praticada. Então, basicamente, essa medida, né, a pena, o que é a pena? Ela vai ser essa sanção imposta pelo Estado que visa retomar esse controle social formal, para a gente voltar ao status quo, por assim dizer, né? Quando a gente fala, tem que ser uns conceitos abstratos também, como se a gente estivesse ali na neutralidade, na naturalidade. E aí o direito penal vai tentar retomar isso, fazer com que essa prática seja, né, repelida, por assim dizer, para que a pessoa não pratique novamente esse ato, e vai aplicar a pena. Então, a pena também é um ponto super interessante que a gente tem que lembrar que ela tem algumas funções. Ela tem a função preventiva, né? E também é de reparação. Então, está reparando aquele ato que foi praticado, então é uma resposta, por isso que a gente fala muitas vezes que a pena ela é uma resposta a essa prática do crime, do delito, e aí ela vai surgir dentro desse contexto do direito penal, né? Então, acho que até aqui está dando para acompanhar bem, né? Que o direito penal tem essa intenção aí de retomar, restabelecer essa ordem jurídica que foi afetada justamente pela prática de algum ato ilícito e culpável, que é o crime, que é o delito. Bom, já entende esse primeiro ponto sobre o que é a pena, né, qual a finalidade dela, como o Estado exerce justamente essa resposta, a gente já consegue ter mais noção também de que a gente precisa de uma limitação para essa forma de resposta do Estado. Então, por isso eu brinco sempre que os princípios, eles são a base de tudo, a gente precisa saber um pouquinho deles para conseguir avançar, para entender também que vai existir não só, né, essa imposição, essa sanção, essa medida tomada pelo Estado em resposta à prática do crime, mas também uma limitação do poder do Estado ao realizar essa resposta, para que ela seja proporcional. Então, é uma das coisas que a gente tem muito caras ao direito penal e ao processo penal, é o princípio da proporcionalidade. Então, o princípio da proporcionalidade, nesse contexto que eu posso dizer para vocês, né, do cálculo da pena especificamente, é que deve existir uma proporcionalidade em relação ao ato praticado e a essa resposta, certo? Então, é o que a gente brinca também, né? A gente nunca vai responder, por exemplo, quando a gente fala de legítima defesa, responder a uma ameaça de forma desarrazoada, né? Então, você não vai dar um socão na pessoa que simplesmente fez uma cosquinha em você. Em termos de analogia, seria isso, né? Para a gente dizer que precisa de uma proporcionalidade para esses casos. Então já deu para começar aqui a situar o pessoal sobre a razão da pena, né, os efeitos que ela pode trazer e a proporcionalidade que ela deve cumprir, deve seguir para que seja coerente, né, com cada situação.
Exato. A palavra coerência, inclusive, ela é um ponto assim chave para a gente pensar. Foi uma ótima palavra, Michele, porque a coerência é basicamente o que vai nortear o cálculo da dosimetria. Então, quando a gente chegar, né, no próximo tópico nosso de discussão, que eu acho que vai ser o principal e que o pessoal deve mais querer saber, que é justamente o cálculo dosimétrico, como ele é feito, a coerência é o que vai nortear. Então, basicamente, a gente vai analisar o caso concreto para ver se aquela sentença fixada foi coerente com o que ocorreu, né, com a descrição do fato típico, ilícito e culpável. Então, basicamente, esse seria um ponto de que coaduna essa ideia que eu estava trazendo sobre o princípio penal da proporcionalidade também. Bom, eu acho que assim, de introdução, eu acho que isso é suficiente. Eu adoro falar sobre todo o contexto do direito penal. Se eu pudesse aqui, ficava horas com vocês, mas a gente também tem que tratar um pouco sobre as fases da dosimetria da pena, né? Afinal, o nosso tópico de hoje, a principal discussão, que eu acredito que todo mundo está aí curioso para saber, é sobre o cálculo da dosimetria. Então, só trazendo para vocês, pessoal, feito isso o contexto, a gente já consegue entender bem como a gente vai começar a enxergar essa ideia do direito penal, que é calcular a pena. Pode parecer algo complexo, mas na verdade é bem mais simples do que às vezes parece. O nome dosimetria já às vezes já traz um pezinho atrás, a gente às vezes fica pensando que é um termo muito técnico, mas basicamente dosimetria é essa dosagem, né? Então é o cálculo da pena, como a gente vai calcular, como a gente vai dosar, de acordo com os princípios, com as orientações jurídicas, essa pena que deverá ser aplicada em relação ao caso concreto. Então, o primeiro passo, né, como que a gente vai analisar? Por que eu gosto desse contexto? Porque, como eu estava dizendo para vocês, essa ideia de proporcionalidade, inclusive, como a Michele disse, de coerência, tem um ponto que já começa a trazer a coerência do Código Penal, que é a pena em abstrato. Então, antes da gente calcular a pena, a gente vai sair de onde, né? Você tem que pensar assim, onde eu vou analisar, o que eu preciso observar para saber como calcular a pena específica para aquele crime. Então, o nosso ponto de partida é justamente a pena em abstrato. E eu gosto de dizer que o direito ele já dá várias dicas com os nomes, né? Os nomes parecem ser já direcionados para a gente entender os conceitos. No direito penal, então, nem se fala. Eu acho que os nomes são muito escolhidos a dedo, assim, para a gente entender os conceitos. Então, a pena em abstrato é, de fato, uma abstração da pena. O que isso significa? Quando o legislador vai falar assim, olha, isso aqui precisa ser tutelado, esse bem jurídico, como eu disse para vocês, no exemplo que eu dei da vida, no artigo 121, no caso do homicídio, né, que é o bem jurídico tutelado, é a vida, esse bem jurídico, ele precisa ser tutelado. Então, ele vai analisar, o legislador está analisando, que aquele bem jurídico precisa de uma proteção. Então, como ele vai legislar, como ele vai tratar aquela conduta que tem sido praticada para proteger esse bem jurídico que está sendo lesionado ou sofrendo ameaça de lesão. Ele vai descrever essa conduta, que é o que a gente chama de preceito primário. Lá no Código Penal, então, quando você vê o artigo 121, que está escrito lá, matar alguém, essa é a descrição da conduta típica, ilícita e culpável, que é basicamente a descrição do crime. Então, é o preceito primário. Mas, em um segundo momento, o legislador traz o preceito secundário. Esse preceito secundário é o que vem logo após o preceito primário. Então, quando a gente vai ali, vou até abrir aqui o Código Penal, que ele estava aqui abertinho para eu ler para vocês, quando a gente vê lá homicídio simples, matar alguém no artigo 121, logo abaixo está lá escrito pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, esse trecho é o preceito secundário. Esse trecho é justamente a pena, é o preceito secundário, que é legislado juntamente a essa conduta típica ilícita culpável, que é o preceito primário. Então, o preceito secundário, ele também é pensado ao mesmo tempo em que o legislador está pensando o preceito primário. Por isso eu disse que existe uma proporcionalidade, como a Michele bem colocou, essa coerência em relação a essa projeção. Então, é como se a gente pensasse em ação e reação. Foi praticada uma ação e o Estado vai aplicar ali uma reação, que é justamente essa resposta ao crime. E aí o legislador, nesse momento, ele vai pensar, né, de acordo com aquele bem jurídico, de acordo com o ato praticado, qual seria o mínimo e o máximo. Nesse caso, a gente está falando da pena em abstrato, né, a gente não está falando do caso em concreto, a gente está falando do momento legislativo, qual seria a pena adequada, né, qual seria a resposta adequada àquela lesão de bem jurídico. E aí, o legislador coloca justamente esse preceito secundário, que é o mínimo e o máximo
para cada tipo penal. Então, se alguém não é de direito, né, e está curioso para saber como funciona, ou provavelmente já até conhece bastante, porque hoje em dia a gente tem muitas pessoas curiosas, interessadas, como a gente estava dizendo no início da live, saibam que cada crime tem uma pena correspondente, tá? Então, a gente tem um mínimo e um máximo aplicado ali para cada tipo de crime. E é isso que é interessante em relação à proporcionalidade, que a gente precisa respeitar, porque a gente tem que analisar que o legislador pensou nisso desde o momento da criação daquele tipo penal, né? Que o tipo penal é a descrição da conduta e o seu preceito secundário, que é a pena. Bom, então a gente começa daí, só para entender como a gente vai começar a fazer essa análise da dosimetria da pena. Feito isso, a gente entendendo que cada crime tem uma pena correspondente, a gente vai passar, então, a essa análise, né, como a gente disse, do cálculo dosimétrico. O que seria isso? O Código Penal brasileiro, ele adotou um sistema trifásico, ou seja, a gente tem 3 fases para realizar o cálculo da pena a ser aplicado. E aí a gente vai começar justamente nessa pena, a gente vai analisar a pena em abstrato correspondente ao crime praticado. Então, vamos supor que a gente está analisando aqui um caso concreto, vou continuar no homicídio, que a gente já falou dele, vou seguir no exemplo para a gente não se perder. Então, vamos supor que a gente estaria aqui tratando de um caso concreto do crime de homicídio, do artigo 121. Como eu disse para vocês, aqui a gente tem um preceito secundário, que é pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, a gente vai pegar primeiro, né, o juiz vai analisar ali justamente essa primeira parte, né, que é o preceito secundário, para começar o seu cálculo da dosimetria da pena. Então, vamos à primeira fase. A primeira fase, ela funciona da seguinte forma. Como eu disse a vocês, o cálculo, né, da pena, da dosimetria penal, são 3 fases, segundo a teoria adotada pelo nosso Código Penal. E a primeira vai começar assim: analise especificamente o tipo, né, penal que está sendo tratado e a pena correspondente a esse artigo que a gente está tratando, no caso, o homicídio, que eu peguei para vocês como exemplo. E aí, o primeiro passo vai ser o juiz analisar todo o caso concreto e analisar as circunstâncias judiciais. Então, analisou a pena ali em abstrato, ele vai partir do mínimo, tá? O ideal é que parta do mínimo. Existem casos em que não é aplicada a partir do mínimo, né? Como eu falei para vocês, mínimo e máximo para cada crime, mas o ideal é que parta do mínimo. Existem casos que isso não ocorre, que pode ser tema de revisão penal também, de um recurso eventual, mas vamos supor aqui que a gente está partindo do mínimo aplicado àquele crime. Então, especificamente no caso do homicídio, vai ser de reclusão de 6 anos. Então, a gente está partindo aí da pena de 6 anos para o crime de homicídio. E aí, o que o juiz vai fazer? Qual é o próximo passo? A gente está ainda na primeira fase. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais. Como o próprio nome diz, eu já dei um macete para vocês, sempre se atentem aos nomes que o direito penal dá para te ajudar na sua análise. Então, as circunstâncias judiciais, elas realmente são judiciais, ou seja, elas estão ali descritas no artigo do Código Penal. Artigo 59 elenca para a gente todas as circunstâncias judiciais a serem aplicadas na primeira fase. Então, o juiz vai pegar aquela pena em abstrato correspondente ao crime, vai analisar o caso concreto, ver quais circunstâncias judiciais existem naquele caso concreto para ele aplicar ou aumentando ou diminuindo aquela pena, né, que foi a pena da qual a gente partiu, para chegar, então, o resultado da primeira fase vai ser a pena base. Então, a gente chama o resultado do cálculo da primeira fase do cálculo da dosimetria é a pena base. Então, pena em abstrato, aplicou as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, resultado é a pena base. E o mais legal é que a gente tem um quadrinho que está muito, muito, muito bom. Já recomendo aí quem está acompanhando, já entrar no blog do CJ, acessar e verificar lá todo o quadrinho com as divisões todas bonitinhas, muito bem feitas, que vão facilitar essa compreensão. Porque eu gosto muito de coisas visuais, sabe, Michelle? Então, eu sempre falo, se você puder ouvir e visualizar ao mesmo tempo, é o mundo ideal. Então, visualizem lá o quadrinho, é só pesquisar no blog do CJ, para também ir acompanhando e entender de forma mais ampla possível. Bom, lá no blog, deixa eu só contar para o pessoal que por acaso ainda não viu, né? Tem um material super bacana lá, inclusive com algumas partes gráficas, essa parte mais visual, para poder acompanhar. Porque, como o pessoal está comentando aqui, é super didático, né? A Bárbara tem essa visão de sala de aula, né? De explicar, assim, então é muito fácil de entender. E, assim, estou falando da minha experiência, mas talvez tenha mais gente compartilhando disso. Vai retomando o tempo de faculdade, assim, era assim mesmo. Daí você começa a lembrar os tipos, começa a lembrar as penas
combinadas ali, qual é o mínimo, máximo de algumas coisas. Então, e é interessante porque, como a Rafa falou também, tem muita gente que acaba despertando curiosidade, né? Tive um outro professor, ele dizia que quando tem uma batida de carro ou tem alguma outra coisa, cada um olha para um lado. Se passa um médico, um enfermeiro, vai olhar assim, nossa, será que alguém ficou machucado? Será que foi para o hospital? Será que aconteceu isso? Vai acontecer aquilo? Daí, quando passa alguém que é perito, você fica assim, mas veio da onde o carro? Por onde que bateu? Por onde bateu? E quando tem um advogado da área penal, já fica pensando na intenção que tinha ali por trás, o que aconteceu, quais eram as suas motivadoras, se foi intencional ou não. Então, daí já cria um outro cenário e cada um vai olhando para o seu lado, né? Então, eu acho que é muito Verdade. interessante ver esse processo, assim, depois do que acontece um certo fato, né? É verdade. Inclusive, foi engraçado você trazer esse comentário, porque tem um amigo meu do mestrado que ele é juiz. E aí, uma vez ele contou sobre um caso em que ele foi auxiliar uma pessoa que se envolveu num acidente de carro. Assim, parece que acho que o carro parou de funcionar, não sei ao certo Uhum. como que era a situação. E foi engraçado porque ele ficou pensando, poxa, mas se alguém me vê desse lado da estrada, vai pensar que eu bati no carro, então a gente já tem realmente essa lógica, essa forma de pensar direcionada em relação à nossa área de atuação, à área de estudo, né? Então isso realmente é fato. A gente não consegue se desvincular, a gente já vai analisando e pensando assim nas consequências. E acho que é por isso legal também trazer o cálculo da simetria com essa análise, assim, essa perspectiva, essa conexão ao contexto, porque quando a gente só quer calcular ali, chegar no resultado, a gente deixa passar muita coisa batida, sabe? Então é interessante a gente também trazer esse contexto e poder visualizar um pouquinho sobre como funciona tudo onde se insere, né, o cálculo da pena. Acho que isso é muito importante, vai ajudar a ter essa visão, como você disse, né, Michelle, de ter uma noção do todo e até já direcionar a sua atuação, né? Porque muitas vezes o advogado já está ali preocupado com a absolvição, né? Óbvio, né? O advogado Uhum. criminalista já quer, obviamente, trazer a absolvição do seu cliente, mas muitas vezes é muito importante que a pena seja analisada antes mesmo de você já pensar em formas de trazer a absolvição do seu cliente. Por quê? Talvez a análise da dosimetria da pena é que vai trazer a absolvição. Vou trazer no Uhum. finalzinho um caso para vocês, um caso concreto do TJMG, só para comentar, mas vou segurar a curiosidade para a gente finalizar primeiro as fases da dosimetria, depois eu conto um pouco mais sobre esse caso. Combinado. Então vamos lá, a gente estava na primeira fase, né? A gente estava falando das circunstâncias judiciais, então vamos adiante. Vamos adiante. Então, beleza. A gente finalizou dizendo que a primeira fase, o resultado que a gente tem, então, é a pena base, né? Após aplicar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59. Então, o segundo passo, né? Então, a segunda fase, melhor dizendo, ela vai partir da pena base, ou seja, vai partir justamente do resultado que a gente teve ali da pena base, que é o resultado da primeira fase, para fazer a próxima análise. A próxima análise que a gente tem na segunda fase, e aí prestem muita atenção no termo, ouçam em alto e bom som, a gente vai analisar as agravantes e atenuantes, tá? Não confundam, não é nada diferente de agravante e atenuante. E eu não vou dar spoiler ainda, porque na terceira fase é uma coisa que todo mundo confunde, mas a gente não vai confundir, porque vocês já estão ouvindo que é agravante e atenuante. E as agravantes e atenuantes, já anotem aí quem tiver com caneta e papel, elas estão descritas, elas estão listadas no artigo 61 e 62, as agravantes, né? 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes nos artigos 65 e 66. Então, assim como as circunstâncias judiciais que estão ali descritas, né, a gente tem também a descrição das agravantes e atenuantes em artigos próprios para elas. Então, nessa segunda fase, o juiz vai pegar a pena base que já foi calculada na primeira fase e vai aplicar ali as agravantes e atenuantes próprias ao caso concreto. E aí, nesse momento, é muito importante ter atenção, porque é comum que em casos concretos em que exista, por exemplo, vários réus em o mesmo processo, ou a prática de mais de um crime, é muito comum que nesse momento do cálculo da simetria as pessoas coloquem tudo no mesmo saquinho e a gente perde o quê? A individualização da pena, que é um princípio penal, processual penal, que a gente precisa ter muita atenção. Então, nesse ponto das agravantes e atenuantes, é muito importante que você tenha atenção para o seu cliente, no caso, se você estiver, né, enquanto função de advogado criminalista,
ou também se você estiver fazendo essa análise, enquanto pessoa que trabalha no fórum, às vezes também tem essa oportunidade, né? Se você é estagiário, estagiária criminal, tem a oportunidade também de fazer essa análise. Não apliquem, né, de forma indevida agravante e atenuante. A gente já viu, então, que as circunstâncias judiciais da primeira fase, elas precisam ser analisadas e individualizadas, tal como as agravantes e atenuantes previstas aí nos artigos respectivos, né, 61 e 62 do Código Penal os agravantes, 65 e 66 os atenuantes. Elas precisam, de fato, serem individualizadas e analisadas no caso concreto para ter o que a Michelle falou, a coerência, né? Então, a gente tem que ter e trabalhar com a proporcionalidade da pena em relação à prática do fato. Como eu disse para vocês, ação e reação, né? Aquela ação que está tendo uma resposta, essa resposta ela precisa ter limitações, proporcionalidade e coerência. Bom, então, um exemplo para vocês, para a gente não ficar tão vago. Quando eu falo de agravantes, que são as previstas, uma que provavelmente vai retomar, como a Michelle falou, relembrar aquela aula antiga, se você está aí afastada do direito penal, a gente tem lá no artigo 61, inciso 1º, é a reincidência. Então, a gente vê que uma das agravantes a serem aplicadas na segunda fase pode ser a reincidência. E aí, muito cuidado, porque muitas vezes os juízes ou juízas, quando fazem essa análise, eles vão aplicar 2 vezes o fator reincidência, na primeira e na segunda fase. Então, abre o olho se você está aí confiando na pena imposta, já começa a observar se está adequada, se está alinhada, se não ocorreu o bis in idem, que é o que a gente fala dessa repetição, né, dessa forma da pessoa responder 2 vezes pelo mesmo fator. Então, a reincidência muitas vezes é valorada lá nas circunstâncias judiciais e também nas agravantes. Ela não pode ser considerada 2 vezes como um fator a agravar, a aumentar a pena, tá? Então, muita atenção com este ponto, né, que a reincidência é um dos que a gente mais vê, assim, enquanto recorrentes, e também que a gente vê não só recorrente de ser aplicado, mas também de acontecer de errarem ao aplicá-lo. E a atenuante que a gente tem também é ser o agente menor de 21 anos, e aí eu já chamo atenção na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então, já fica a dica aí, estou deixando umas dicas para vocês já diferenciarem quando você estiver tratando dessa atenuante que está lá prevista no artigo 65, inciso 1º, para que você saiba também analisar se você está falando de um agente menor de 21 anos, vai analisar a data do fato, ou um agente maior de 70 anos, que você vai analisar a data da sentença. Então, este é o momento em que a gente faz, né? Então, só retomando, estamos na segunda fase, partimos da pena base que foi ali calculada na primeira fase, aplicamos as agravantes e as atenuantes nessa segunda fase, e o resultado agora é o que a gente chama de pena provisória ou pena intermediária. Então, o resultado da segunda fase, né, que a gente vai chegar no resultado, é a pena provisória ou a pena intermediária. E aí, olha só que legal, como eu disse para vocês, por que ter atenção, assim, redobrada nesses momentos? Porque uma coisa é efeito cascata, gente. Se você comeu mosca ali na primeira, na pena base, na segunda aquilo tá contando, se você comer de novo, vai contando até o final. Então, é um efeito cascata, então por isso que a gente tem que ter atenção redobrada e muito cuidado ao fazer essa análise e, obviamente, aproveitar um software como o CJ que te permite fazer esse cálculo com uma calculadora confiável e poder analisar o direito do seu cliente, ver o que você pode fazer ali, visando melhorar a situação, obviamente, dele. Se você não conseguir alcançar a absolvição do cliente, você vai tentar minorar aqueles efeitos causados em função da pena aplicada. Bom, até aqui tá dando pra gente acompanhar? Tá tudo claro aí, todo mundo que tá acompanhando a live? Michelle, podemos seguir? Tô anotando aqui as coisas, relembrando. Então, quem está acompanhando, se tiver alguma pergunta, se ficar com alguma dúvida, tiver atendido algum caso recente que queira comentar, deixa aqui para nós que a gente vai falando. Mas eu estou seguindo aqui, estou acompanhando. Tá? Achei muito interessante essa questão ali de perceber se o agente é menor de 21 anos, então a data do fato, se é maior de 70 anos, da data da sentença, né? Porque é bem interessante também. E aí a gente, às vezes, pisca o olho e esqueceu de um detalhe, né? Direito penal é cheio de detalhes. Mas a gente está aqui justamente para ajudar e não deixar ninguém esquecer que os detalhes importam, né? Então, vamos seguindo. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aí pra gente, ou pode contando os causos, que eu adoro causo, que a gente mais tem, que já vi também os alunos que estão aí, que já foram meus alunos, agora já estão formados e atuando na área penal, inclusive. Então, comentem aí dos seus casos, que eu estou querendo saber também. Muito Bom, bom. gente, então,
Saindo da segunda fase, né, como eu disse para vocês, finalizamos o resultado da segunda fase, é a pena intermediária ou a pena provisória. Agora a gente vai para a terceira e última fase. A gente vai justamente analisar agora o resultado da segunda fase para a gente iniciar a terceira fase, o cálculo da terceira fase. Então vamos lá. Na terceira fase, prestem atenção que eu estou falando em alto e bom som, a gente vai aplicar as majorantes e minorantes, que não são a mesma coisa do que agravantes e atenuantes. Então, vocês já vão saber a diferença pela fase em que estamos. Como eu disse a vocês, na segunda fase é que a gente aplica as agravantes e as atenuantes, tá? E na terceira fase é que a gente aplica as majorantes e minorantes. Já outra dica para você diferenciá-las e... Oi? Oi, não, eu ia aproveitar antes de você avançar na terceira fase, a gente tem aqui uma dúvida do Marlon sobre a segunda fase. Então, acho que talvez a gente possa aproveitar essa pergunta agora e já seguir. Certo, Pode vamos ser? lá. Ó, ele estava perguntando se na segunda fase, primeiro aplica as atenuantes, depois os agravantes, ou vice-versa. Então, se você tiver agravantes e atenuantes na segunda fase, tiver as duas ali, como que se aplica? Tem alguma ordem? Ah, sim, é uma ótima discussão. Na verdade, o correto geralmente é aplicado às agravantes, depois os atenuantes. A gente tem discussões doutrinárias a esse respeito, entendimento. Eu não tenho certeza se a gente já tem esse entendimento simulado. O Marlon, que está na área do penal aí, que é um dos alunos que eu já te falei, que eu comentei que estão no penal, pode até mandar para a gente, que ele é fera nas súmulas, inclusive em sala de aula, estava sempre presente comentando. Eu não tenho certeza agora se o entendimento é simulado, mas seria essa a ordem a ser aplicada em relação às agravantes e às atenuantes. Boa, boa. Então, já passamos aqui na segunda fase uma dúvida sobre a ordem de aplicação. Então, não tinha interrompido, mas vamos então para a terceira fase. Vamos embora. É importante a gente também analisar esses pontos. E aí, como eu estava dizendo, e é importante vocês trazerem essas dúvidas também para a gente já esclarecendo antes de avançar, né? Até porque para a gente chegar com muita clareza no cálculo final, ter certeza de que a pena foi calculada certinha, a gente tem que também sanar as dúvidas antes de chegar lá. E aí, na terceira fase, para a gente entender o finalmente assim, do cálculo penal, como eu estava dizendo para vocês, existe uma diferença entre agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes, ou aumento e diminuição de pena. Então, o primeiro ponto que já vai fazer vocês saberem diferenciar é o local, né, onde a gente está aplicando. Como eu já disse para vocês, deixa as agravantes e atenuantes lá na segunda fase, que a gente já passou delas. E também um outro ponto que vai facilitar é justamente o que eu disse para vocês. Existe um rol das agravantes e atenuantes da segunda fase. Então, se fugiu daquilo ali, e você já está na terceira fase, ó, já dá para você saber, conferir se não é agravante atenuante sendo aplicado no lugar errado também, né? Se você não aplicar na terceira fase, e já fazer análise se é realmente o caso de um aumento ou diminuição de pena, né? Que são as majorantes e minorantes. E aí a gente está encaminhando para o final, gente, porque a gente vai pegar a pena provisória, né? Que foi ali aplicada na segunda fase, e vai justamente analisar as causas de aumento ou diminuição de pena, ou as majorantes e minorantes, e aplicar sobre a pena provisória ou intermediária que a gente teve ali calculada enquanto resultado da segunda fase. E, finalmente, vamos chegar no resultado, ou na pena definitiva, que será aquela aplicada pelo juiz no caso concreto. Então, é muito simples. Outro ponto que vai ajudar a diferenciar, além do que eu já disse, do local, né? De momento em que a gente encontra as agravantes e atenuantes e as causas de aumento ou diminuição de pena. Aumento e diminuição de pena é sinônimo para as majorantes e minorantes, tá? Então, eu vou tratar aqui como majorantes e minorantes, que eu acho que fica mais fácil de diferenciar. Também você saber que elas estão espalhadas pelas leis especiais, pelo Código Penal, então elas não têm um rol específico. Um exemplo também muito claro, como a Michelle disse, eu gosto de retomar esses que são os mais lúcidos, assim, da gente relembrar quando a gente tem alguma dúvida ou está sem contato com a área do penal. Um deles, nos casos de diminuição de pena, é a tentativa. Então, como você sabe, a tentativa está lá no artigo 14, inciso 2º, no parágrafo único, que diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, a gente já tem a fração a ser aplicada, nesse caso da diminuição de pena, e, como vocês veem, ela não está ali num artigo específico que vai listar todas as minorantes, né, ou todas as majorantes. Ela está espalhada ali, falando que em casos de tentativa, né, se for uma hipótese de tentativa, a gente vai ter essa diminuição de pena ser aplicada na terceira fase
da dosimetria da pena. Bom, então é isso, como eu disse para vocês, é muito mais simples do que pode parecer. É claro que para te ajudar, né, quando você precisar conferir, quiser ter segurança no cálculo da pena, você pode também recorrer ao CJ, que tem aí o cálculo da dosimetria, que vai te ajudar a fazer essa análise, tem os campos direitinho onde você pode inserir as informações, você consegue fazer algumas anotações também, trabalhar as hipóteses de concurso de crimes, né, que são um pouco mais complexas, não é um pouco do tema da live de hoje, mas já tem conteúdo desse no blog também para quem quiser dar uma olhada, então fiquem atentos aí para também tirarem suas dúvidas quando precisarem com a gente. Então, gente, como eu disse para vocês, o cálculo da dosimetria, ele é simples, a gente consegue simplificá-lo, fazer uma análise para entender bem e garantir o direito do seu cliente, que é o mais importante, né? Para você ter segurança, tranquilidade, até porque é uma coisa muito, muito séria, né? Quando a gente está pensando na liberdade de uma pessoa, de familiares envolvidos, então a gente tem sempre que lembrar qual é a relevância desse tema que a gente está tratando. Sobretudo, pensando no nosso contexto, assim, no nosso curso, que já temos aí uma aula disponível, acho que duas, nem sei mais, acho que são duas disponíveis, né, no CJ. Já temos aí o curso de dosimetria da pena disponível, e uma das aulas a gente vai tratar também alguns dados, né, alguns números para vocês saberem e terem consciência a respeito da demora dos processos, né? A gente tem aí, na taxa de congestionamento de um documento que eu usei como base do CNJ, de 2021, ele mostra a taxa de congestionamento de processos na execução penal, que é a mais alta, assim, é um número muito alto, muito elevado, e claro, a gente também tem que ter a visão ponderada, porque quando a gente fala do congestionamento, do quanto o tempo o processo penal está lá paradinho, porque também ele vai se manter, né, nesses números, os números vão analisar quanto tempo o processo está lá sendo considerado, ou seja, não foi encerrado, porque está em execução, ou seja, durante todo o cumprimento da pena da pessoa, esse processo vai ser mantido lá, né? E aí que entra também a necessidade do advogado criminalista em ter a análise para a gente ver depois a progressão de regime, ver várias coisas que são muito importantes para aquela pessoa que teve essa resposta penal, que é a pena, né, foi aplicada, para que ele também possa progredir de regime, eventualmente ter sua liberdade provisória, enfim, para que ele possa ter esse acompanhamento que muitas vezes infelizmente, é raro de ter esse acompanhamento, a pessoa poder ter seu direito ali garantido justamente em função do número de pessoas aprisionadas no Brasil e também em função dessa taxa de congestionamento. Obviamente, um país nessa dimensão, né, a gente tem aí quantos processos, quantos processos tramitando, não só na área penal, né, a gente tem em todas as áreas, assim, muitos processos que estão sendo analisados, que vão ser cabíveis recursos. Então, é importante também a gente ter essa visão de um todo e da parte prática e processual para conseguir também ter essa análise, fazer essa análise e ter esse cuidado com o seu cliente, né? Afinal, é a vida dele que está em jogo. Então, é importante a gente ter essa visão também. Com certeza. É muito legal, porque tem muitas pessoas aqui que a gente vai vendo que já são... pessoas que participam de outras lives, já participaram com a gente, seja a advogada Priscila Reis, já participou com a gente trazendo alguns temas também de previdenciário, outros advogados que já estão no seu há bastante tempo. Então, obrigada a todo mundo estar aqui assistindo e passando por aqui, é muito legal. O penal tem isso, né, Bárbara? A gente tem que ter muita atenção nas etapas, nas fases. Então, como a Bárbara comentou, a gente está com vários materiais, a ideia do CJ é ajudar quem está atuando na área penal a simplificar e ajudar a conferir, né, esses detalhes, essas possibilidades aí no meio do caminho. Então, se você já tem alguns casos penais, está fazendo, dá uma olhada, você já principalmente no blog, agora a Bárbara comentou, né, já tem lá 2 aulas disponíveis do curso que a Bárbara gravou para nós lá, a professora Bárbara gravou, então tá super legal, e daí vocês podem acessar, tá dentro do CJ. Ele, para quem é assinante, ele não tem custo nenhum, então o pessoal pode acessar quantas vezes quiser, acompanhar lá. Em breve vão ter mais aulas saindo, né, Bárbara? Como você falou, que vai ter análise de alguns casos, algumas outras situações concretas, assim, para a gente poder entender como funciona. E a ideia é essa. Então, se tiver algum tema penal, alguma sugestão, inclusive de live, de conteúdo, a gente quer realmente
compartilhar mais desses assuntos. Então, tem dentro do CJ pessoas que amam a área penal, que já atuaram na área penal de várias maneiras, e a ideia, então, é agora a gente se conectar também através dessa área, através desses cálculos, que tem um impacto concreto, né? Impacto direto aí na vida das pessoas, restrição de liberdades, enfim, quantas outras coisas. Começa das multas e outras coisas que aparentemente elas têm impacto um pouco menor, até aí pessoas que podem ter uma redução do tempo que ficam em reclusão ou alguma coisa que é substancial, né? A gente está falando aí da liberdade, da vida das pessoas. Então, é um tema super, super interessante e que a gente precisa ter atenção e cuidado redobrado. A nossa ideia, então, é ajudar a cuidar dessas minúcias, né? Para que não tenha bis-in-idem, que não tenha, a gente consiga estar ali de olho na pena que pode mudar a vida de tanta gente. Isso é fato. E é uma coisa importante, né, Michele, porque justamente em função desse congestionamento, pelo volume de processos que a gente tem, né, transitando e tramitando, a gente precisa também entender que o ser humano erra, né? A gente às vezes também tem que trazer esse lado humano, não só para o nosso lado de defesa da pessoa que foi condenada, mas também para os juízes, porque são tantos processos, são tantos detalhes, é comum que ele passe despercebido em uma situação, que a aplicação da pena ela não tenha a coerência que a gente espera, né? Justamente em função, enfim, de inúmeras coisas que acontecem, que acometem em função dos tribunais lotados, dos vários casos, de vários réus sendo julgados ao mesmo tempo, em um mesmo processo, que é comum. E por isso o advogado, eu acho que isso reforça ainda mais o papel do advogado criminalista, né, nesse cuidado, nessa análise, para que ele possa ter a atenção a esses pontos. Né? Então, sabendo esses conceitos, tendo essa possibilidade de fazer essa análise e dominando, assim, alguns pontos que, às vezes, como eu disse para vocês bem no início, né, alguns princípios que a gente pensa que estão ali só no campo da teoria, mas que não, eles vão fundamentar muitas vezes o seu recurso, a sua apelação, ela vai ser sustentada com base em algum princípio da proporcionalidade, algum princípio em relação à fundamentação da sentença. Então, tem inúmeros detalhes que a gente consegue usar em favor da pessoa apenada, para que a gente possa ajudá-lo a ter uma pena mais justa, né? Porque a gente está falando da proporcionalidade da justiça em relação à aplicação da reação penal em relação ao ato praticado, o ato típico, ilícito, culpável. Então, isso é uma dica que a gente tenta trazer, uma forma de a gente tentar ajudar também a todo mundo a cumprir o seu papel de forma positiva, né? E assim, eu acho que, principalmente para quem às vezes está começando, né, e não tem muitas maldades, assim, no sentido de não tem uma visão ainda muito analítica em relação aos casos concretos, a dica é também pesquisar a jurisprudência, analisar o que tem sido ponto de reforma pelo tribunal, porque uma das coisas que a gente tem reforçado bastante no CJ, né, nos posts, enfim, em relação ao cálculo da simetria, até da sua necessidade de existir e de ser revisitado, é justamente porque esse é um dos maiores pontos de reforma pelo tribunal em relação a erros em casos penais. Então, é muito comum que a pena, o cálculo da simetria, ela precise de uma revisão justamente em função desses erros, dessas inconsistências, dessa falta de proporcionalidade ou de coerência que o advogado criminalista está aí para garantir para o seu cliente, com a ajuda, obviamente, do CJ, que já tem conteúdos no blog, que tem o cálculo de dosimetria para te ajudar a trazer essa segurança, principalmente se você está começando. Tem o suporte também, né, que a gente faz, ajuda a tirar as dúvidas em relação ao cálculo, em relação a alguns pontos que são realmente um pouco mais complexos, né, que eles podem surgir, os entendimentos divergentes. Então é isso, a dica também é pesquisar jurisprudências para você que está começando, ou até você que já está há muito tempo na caminhada aí penal, que é, obviamente, uma forma de você já se atentar ao que tem sido decidido, a como tem sido decidido, como tem sido analisado. E aí era até um dos pontos que eu pensei muito para essa live, que era trazer, assim, um dos casos que a gente vai tratar no curso é justamente sobre isso. A gente revisa a pena, né, quando a gente está falando do cálculo de dosimetria, para ver se ela foi efetivamente aplicada de forma correta. E nesse caso do TJMG, a gente vê que foi, se não me engano, o erro foi na pena base, agora eu não me lembro ao certo qual das fases a gente identificou o erro ali,
Mas o que é importante ressaltar? Que, no fim das contas, olha o benefício que o cliente teve, né? Foi justamente aplicada a prescrição, ou seja, foi extinta a punibilidade. Então, a gente está falando aí de garantir o melhor direito ao seu cliente, de buscar a absolvição. Nesse caso, foi extinta a punibilidade, então, ele teve a possibilidade de ter a revisão do seu caso e ainda foi aplicada a extinção da punibilidade, ou seja, ele não teria que responder mais por aquele, da forma que foi aplicada, né, por aquela pena aplicada, justamente por um erro no cálculo, porque isso, como eu estava dizendo anteriormente também, tem vários reflexos, né? A pena, a gente às vezes pensa que o único reflexo dela é o tempo que a pessoa está ali em cumprimento de pena, mas não é. Então, se você ainda não sabe todo esse reflexo, já corre lá no CJ também, que a gente fala um pouco mais sobre isso lá no blog, mas um dos reflexos é o tempo de pena ser aplicado, ele vai refletir no início de regime, né? Qual regime, o regime inicial que a pessoa vai cumprir aquela pena, e isso também é muito relevante, porque isso vai afetar no tipo de trabalho que a pessoa pode exercer, no abatimento do tempo. Então, tem vários reflexos no direito penal que decorrem da pena aplicada, fixada em sentença. Então, não que seja pouca coisa, né? Mas não é apenas o valor, né? A fração, o número, o tempo que a pessoa vai estar ali em cumprimento. Mas tem vários outros reflexos, e um deles, nesse caso do TJMG, é justamente a possibilidade da aplicação da prescrição. Acho que foi uma prescrição retroativa, se não me engano. Então, de toda forma, teve extinção de punibilidade para essa pessoa, e foi justamente o ponto que eu queria trazer pela relevância do tema, do quão importante é que o advogado se atente para esses casos, né? Porque às vezes a pessoa está ali só focada, como eu disse, na absolvição, em tentar outros recursos, outros meios, outras formas de tentar analisar o caso, mas a pena também, ela precisa ser analisada, ela precisa ser revista e conferida, né? Porque a gente sabe da realidade criminal no Brasil, como eu já disse, do vultoso número de processos que a gente tem. Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo, como um bom profissional e pensando na pessoa que está ali envolvida nessa lide. Com certeza. E é muito interessante assim, a gente pegar esses casos concretos, porque daí acho que fica mais próximo, né? E a gente entende, poxa, mas será que, então, que não tem algum caso? Será que não tem algum cliente que possa justamente ser impactado por uma revisão de pena? A gente voltar ali, como você passou tão didaticamente, né? Primeira fase, segunda fase, será que não houve algum deslinde? Será que, nesse caso, por exemplo, da reincidência, será que não passou 2 vezes? Será que aconteceu alguma outra coisa? Ou será que deixei de passar uma atenuante? Será que passou alguma, enfim, mas durante um minuante depois? Então, é muito interessante que a gente possa ter um apoio, né, para essa conferência, para essa revisão. E eu acho que esse é um dos maiores papéis que a gente faz no CJ com o software, né? E muito com o time do atendimento, como você comentou também, que está ali para ir auxiliando nas etapas do cálculo e também algumas dúvidas mesmo, até algumas questões mais técnicas em relação aos conceitos, né, das fases, orientando de acordo com os materiais que a gente vai criando com tanto carinho aí para ajudar, né, tanto quem está começando, como quem está revisitando, como também quem já está na prática penal, nesse caso, há mais tempo. Bárbara, a gente, olha, já está quase estourando nosso tempo. Eu não sei se você tem alguma pergunta, mas eu acho que foi extremamente claro, assim, como a gente faz essa questão da dosimetria, quais são esses pontos fundamentais. Se quiser comentar mais alguma coisa, acho que eu vou deixar uns minutinhos, mas a gente já está realmente ali no nosso tempo, quase chegando a 1 hora da nossa live. O pessoal que almoçou com a gente, muito obrigada por participarem, por assistirem, quem trouxe suas dúvidas, por estar aqui perguntando. Eu digo que é para isso, essas lives são para a gente ir trocando, né, e trazendo pessoas que são técnicas e que têm profundidade dos assuntos, para então esclarecer alguns pontos de dúvida e também compartilhar assim, esses pontos iniciais para despertar também curiosidade em quem fala, poxa, será que eu vou lá e começo a fazer esse cálculo também? Será que eu adentro a área penal? Ou será que eu retomo isso? Então, sim, se tinha alguma dúvida, acho que a Bárbara hoje falou, olha, vem junto com a gente que tem curso, tem material no blog, o cálculo está muito legal. Então, super obrigada, Bárbara, por esse teu tempo, pela clareza de explicar todas as fases e um pouco do nosso ordenamento. Dá para ver o carinho que você tem com a matéria. Acho que o pessoal pode aproveitar aí todo
esse calor, assim, esse cuidado com cada tópico. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero chamar muitas pessoas para o penal, que as pessoas se interessem mesmo e que possam, enfim, gostar do tema ou ao menos também ter onde recorrer, né, Michele? Que essa é a intenção do CJ também, dar um apoio para quem precisa, para quem se interessa e até convidar para as pessoas que ainda não conhecem o blog comentarem assuntos, temas que tenham dúvidas, pontos de interesse, e até para a gente conseguir responder e poder se comunicar e ter conteúdos que sejam mais nesse sentido também, né? Para poder ajudar ainda mais quem tiver interesse na área. Com certeza. Então, quem, como eu falei, não pôde chegar desde o começo, né? A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar tanto aqui no IGTV quanto no YouTube. Todas as terças-feiras, às 11h57, a gente tem esse nosso encontro marcado aqui pelo Instagram, com temas de diversas áreas do direito, sempre com relevância e a gente tenta trazer de forma mais clara, como a Bárbara trouxe para a gente hoje. Então, aproveitem, deixem na agenda para a semana que vem nosso próximo encontro, para mais temas de direito. E se vocês quiserem compartilhar com alguém, então já saibam que vai estar lá, tanto no Facebook, quanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, os conteúdos e as novas divulgações. Bárbara, super obrigada. E até a próxima. Quando a gente tiver mais um tema penal, a gente chama de volta. Pode chamar? Com certeza. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Então tá. Até a próxima, pessoal. Até. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.